Vamos lá, família! Seja bem-vindo então ao nosso primeiro vídeo aqui do canal. Então, se você não nos conhece, eu sou André Castanheira, esse é o meu canal. Essa vai ser a maneira onde a gente vai se encontrar a partir de agora para poder debater sobre alguns assuntos como Bíblia, entender algumas perguntas que são muito difíceis para novos convertidos, a gente ter uma clareza e argumentos para muitas coisas que às vezes é difícil de entender. Então, se você é novo, eu quero te dar as boas-vindas e já te pedir, se você não é inscrito, antes de seguir esse vídeo aqui, para um pouquinho e te inscreve aqui no canal, deixa teu joinha já desde agora, porque eu tenho certeza que Deus vai falar contigo através desse canal. Então, família, vamos lá. Eu quero falar um pouquinho hoje sobre uma pergunta específica. Como que eu vou saber se a Bíblia é verdadeira? Como que eu vou saber se realmente eu posso confiar nesse livro chamado Bíblia? Todo mundo prega, todo mundo fala, mas ele foi escrito há mais de 2000 anos atrás. Como que eu posso confiar nisso? Então isso é uma pergunta que muitas pessoas fazem hoje, e as pessoas não conseguem entender. Como que eu vou acreditar? Foi passado de várias línguas, como saber se é viável confiar ou não na Bíblia? Então eu quero te mostrar um pouquinho exatamente sobre esse assunto e eu tenho certeza que Deus vai falar contigo e vai conseguir esclarecer algumas coisas na tua mente também. Mas o que eu percebi, a maioria das dúvidas das pessoas é sobre o Antigo Testamento. Afinal de contas, naquela época era um registro é muito difícil. Hoje a gente consegue ver vários registros por arqueólogos e eles trazem alguns registros históricos, culturais, mas eu quero te mostrar então como que foi feito esse Antigo Testamento que você tem na tua Bíblia aí, ou seja, a primeira parte dela, né, ela é dividida em duas partes, Novo Testamento e Antigo Testamento. Então, o Novo Testamento, pô, a cultura do Novo Testamento, ela é muito antiga. Como que eu vou confiar nisso? Eu quero te mostrar como foi formado então o famoso cânon do Antigo Testamento. A palavra cânon no original significa vara, ou seja, é vara de medir, é aquilo ali que te dá o norte, aquilo ali que consegue te mensurar até onde tu pode ir. Aquilo ali é uma base para você medir a sua vida. Por isso que é chamado de cânon do Antigo Testamento, né? Então, para a gente entender um pouquinho como que funciona, o cânon do Antigo Testamento ele é dividido em quatro partes. E eu quero te mostrar um pouquinho dessas partes, tá? Pensa comigo o seguinte: naquela época era muito difícil se passar a informação, ou seja, não tinha muitos recursos naquelas épocas. Então, desde a antiguidade, as pessoas tinham uma maneira de se comunicar. E a pronúncia de autoridade, que é a primeira etapa de como foi formado o Antigo Testamento, foi formado através da pronúncia de autoridade. O que é a pronúncia de autoridade? É uma tradição oral. Eu passar os meus conhecimentos, a minha história, por exemplo, eu sou André Castanheira. Eu vou ter minha filha, vou ter outros filhos, quem sabe, e no futuro eu terei netos, bisnetos e assim por diante. Então, naquela época era muito comum eles falarem a origem da sua família, a cultura da sua família, a tradição, rituais, então tudo que envolvia a sua família, eu tinha o dever, isso era uma obrigação, era tratado muito sério. A tradição oral, ela tinha uma autoridade na tradição oral. Então eu chegava para minha filha e explicava: olha, a nossa família veio dessa linhagem, foi assim que aconteceu. Os teus avós, tataravós, tudo que eles fizeram, fizeram dessa maneira. Então, assim que a nossa família age. Então, por muitos anos e por longos anos, para falar melhor, foi se passado através da pronúncia de autoridade. Então, tudo que era referente à nossa família, tudo que era referente à cultura, como que a gente veio, a origem, era feito na pronúncia de autoridade. E era tão importante a pronúncia de autoridade porque era a maneira de eu me registrar na história. Então, era a maneira de eu não morrer, a minha história não morrer, permanecer viva logo após o meu sepultamento. Então era assim que o meu filho conhecia a nossa história e depois que eu passei para o meu filho e ele tivesse os filhos dele, ele tinha obrigação de não deixar morrer a tradição da família. Então toda a cultura, tanto a cultura judaica como as culturas locais, toda a cultura ela tinha no início a pronúncia de autoridade. Era o dever não deixar morrer a cultura passando para a próxima geração. A segunda etapa que nós temos registrado é a etapa dos documentos formais escritos. Então pensa comigo, quando era a pronúncia que tinha autoridade, eu não tinha como gravar em nada, até porque a escrita não existia na época. Então, quando a escrita entrou na cultura, começou a ser então escrito realmente os documentos formais.
Então, tudo que eu passava, formalmente agora, como eu já tinha evoluído na história, a escrita chegou e nos encontrou, eu começava a registrar. Os primeiros documentos que foram registrados foram todos registrados em hebraico. Então, todos os documentos foram registrados assim. Tem algumas vertentes que dizem que os primeiros escritos da Bíblia se originou na época de Moisés, e muito provável com o próprio Moisés, porque o próprio Moisés ele foi separado, ele foi criado depois de uma cultura muito mais avançada do que a cultura da família dele, então provavelmente ele aprendeu a registrar, ele aprendeu a importância de registrar tudo e também aprendeu a escrita. Então Moisés mesmo ele foi autor de alguns livros que você conhece do Antigo Testamento. Então, muito provável que os documentos formais escritos, que é a segunda etapa, foram escritos a partir da época de Moisés. Então, Moisés sabia um pouco da sua cultura e tudo aquilo que era uma pronúncia que ele tinha escutado, agora ele começa a registrar para ter algo formal escrito. E a terceira etapa é a etapa da coleção dos documentos formais escritos. Então, lembra comigo aqui, pronúncia de autoridade, depois a gente começou a registrar, porque a escrita chegou, era documentos formais agora escritos, e agora chegou a parte de reunir todos esses documentos formais escritos. Então assim começou a ter uma preciosidade na escrita, porque a gente viu que, por exemplo, aquele cara morreu, mas ele deixou uma história inteira registrada. Então, para não se perder essa história, eu pego aquilo, por exemplo, eu tenho alguns livros aqui, tá? Então eu pego esses livros que foram meu tataravô que fez, alguém da cultura que viveu com ele, meu pai registrou. Então tudo isso é a minha história. Então agora eu me apego a isso e eu começo a colecionar. Porque aqui fala quem eu sou, aqui fala a minha cultura, e isso começou a ser muito, muito valioso na época. Imagina, é a história de um povo. Então ele começou a colecionar. Por exemplo, o despertar de um chamado. O despertar de um chamado foi muito legal, porque foi o meu avô, o meu pai que registrou, então isso daqui faz parte da nossa cultura. Começava a selecionar. Em direção à promessa, isso daqui tem muito a ver, fala muito da nossa cultura, vou guardar. Chaves para um chamado, poxa, isso daqui é importantíssimo, vamos guardar. Esse livro eu acho que já não tem tanta valia assim, eu acho que a gente vai deixar mais para cá. Esse daqui eu acho que também não, mas esse daqui é a nossa história. Isso daqui fala de como originou, como o nosso Deus nos salvou, então a gente vai guardar isso como uma joia rara. E muito provavelmente algumas pessoas que estudam bastante dizem que começou a ser selecionado todos esses registros pós-exílio, porque agora foi um marco na história. Então, pós-exílio foi um marco. Então, a partir de agora, a gente começava realmente não só a selecionar, mas escrever muito mais. Porque agora tem uma história a ser contada. Algo marcou a nossa história e nós precisamos registrar. Por isso que agora começou a se colecionar os escritos formais. E por último, como eu falei para vocês na terceira etapa, começou agora a se colecionar, então, todos os registros que nós tínhamos, mas agora como que eu vou formar a Bíblia? Como que eu vou formar a história que hoje nós temos na nossa Bíblia? Começou a fazer o quê? A se selecionar o cânon. Então, como eu falei para vocês, começou a se selecionar alguns livros, algumas literaturas escritos, para então a gente formar um cânon que a gente pudesse ser o mais fidedigno possível à nossa história. Então aí que se originou o cânon do Antigo Testamento. A média de tempo para formar esse cânon foi de 1000 anos. Então imagina, foi muito trabalho. Então durante 1000 anos se selecionou o que estaria compilado num livro que hoje a gente pode chamar de Velho Testamento. Então por longo tempo foi fixado alguns livros, algumas literaturas que mostram não somente a cultura judaica, não somente a cultura do povo, mas também como que Deus entrou na história. Então, assim que se originou, uma média de 1000 anos para isso acontecer, sendo um dos mais conhecidos deles o Pentateuco, né? Que é a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, que é chamado de Torá, é a lei de Moisés, né? Então é o mais conhecido e hoje o mais venerado pela religiosidade ainda, né? Do povo, por ter tanta informação ali. Então começou-se a fazer assim, a Torá e depois fixar todos os livros que ao longo de 1000 anos foram escritos. Então assim que se originou o cânon do Antigo Testamento.
E uma curiosidade que eu quero trazer para vocês aqui é o seguinte: pelo menos 4 principais etapas tem na formação de todo o cânon do Antigo Testamento. A formação dele foi feita pelo menos nessas 4 etapas, que se origina toda a história, tá? Tudo indica que houve esses 4 períodos aqui. Então, durante todo o Antigo Testamento, a gente vai ver algumas coisas. Experiência no Monte Sinai após o Êxodo, onde Deus deu a lei para Moisés. Então, essa foi uma das primeiras etapas que origina a mudança da teocracia para a monarquia. Antes Deus governava, agora os reis governam. Começou lá com o rei Saul. A queda de Jerusalém e o exílio da Babilônia. E por último, as reformas de Esdras, Neemias e a Jerusalém pós-exílica. Então, assim, é muito provável da gente entender as coisas com mais clareza. Então, foi assim que se originou. Não tinha escrita. Primeiro nós falávamos e passávamos de gerações para geração. Depois, quando a escrita chegou, se começou a escrever. Depois se colecionou isso como algo precioso. E depois começou-se a, então, selecionar o que iria para o cânon e o que não iria para o cânon. Então foi muito tempo na história para se originar o que nós chamamos de Antigo Testamento. Mas pare e pensa comigo. Eu não sei qual é o nível da tua inteligência. Qual nota tu te daria de 0 a 10 da tua inteligência? Eu não me considero tão inteligente assim. Mas se tu parar para pensar, existem muitas pessoas muito mais inteligentes que eu. E elas estão hoje na arqueologia, na ciência, elas estão envolvidas em coisas muito importantes da nossa sociedade. Então pensa comigo, não tem base nenhuma para uma mentira se sustentar durante longo período. Então será mesmo que durante todo esse período não se conseguiu achar um fato, um argumento que entrasse em contradição? Mais de 1000 anos não se tem um argumento de que a Bíblia se contradiz. Então se tem pessoas inteligentíssimas para achar a solução de doença, tu acha mesmo que não iria achar dentro de alguns livros um versículo, algo que viesse entrar em contradição e colocar em xeque a nossa Bíblia? Até hoje não foi achado nada. Se não foi achado nada, eu creio que não é uma mentira. Uma mentira não se sustenta por muito tempo. Então é assim que a gente consegue entender como foi formado o Antigo Testamento. E agora você tem muito mais argumento para falar disso para os seus amigos, em bate-papo e uma roda muito legal de conversação. Então eu quero te agradecer por ter ficado esse período aqui comigo. Obrigado pela tua audiência, pela tua atenção aqui. Não te esquece de, por favor, compartilhar com mais pessoas, para que as pessoas não somente estejam na igreja, mas que elas tenham argumentos para saber o que elas estão ali fazendo naquele ambiente e quem é o Deus que elas adoram. Então, por favor, deixe teu like, coloca um comentário do que você achou, do que Deus falou contigo, se teve alguma coisa nesse vídeo que você não sabia e ficou sabendo agora, foi relevante para você? Comenta aí, por favor, porque eu quero me alegrar contigo e ver o teu comentário aqui embaixo. Tá bom? Então, muito obrigado. Compartilha com quem você puder e eu tenho certeza que nós vamos conseguir chegar ao máximo de pessoas possível juntos, para que a Bíblia fique de uma forma muito mais clara para todos nós entendermos. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.